pouco sobre o Código de Ética para Arquitetos e Urbanistas. Meu nome é Matheus Duarte, eu sou coordenador da Comissão de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Unidade Rio Grande do Norte. Estou aqui para falar um pouco mais, de uma maneira muito simples, sobre os principais pontos do Conselho de Ética e de que modo eles atingem a nossa profissão e como trabalhar melhor em consonância com o mesmo código. O nosso Código de Ética ele é dividido em 3 partes: princípios, regras e recomendações. Os princípios são normas de abrangência geral que norteiam a atividade profissional. Já as regras elas são baseadas no princípio e são mais objetivas. Elas devem ser seguidas e o não seguimento a essas regras podem provocar infrações éticas e disciplinares. Já as recomendações elas não são obrigações, mas funcionam como uma base de equilíbrio das relações de atuação na profissão, subsidiando e arrimando o cumprimento fiel das regras. Assim, nosso Código de Ética está dividido em 5 partes. Eu não vou falar delongadamente em cada uma das partes, mesmo porque demoraria horas, tá? Então eu escolhi alguns pontos principais, que são os pontos que vemos que temos mais incidência do número de reclamações, para discutir nesse vídeo. Esperamos com isso que gere uma discussão benéfica para a atuação profissional, que isso interesse a todos os arquitetos e urbanistas, bem como as pessoas que trabalham ou gostam do mundo da arquitetura. Um mundo equilibrado, sem conflitos, sem dúvida nenhuma, é um mundo muito melhor para se trabalhar. Obrigações para com o interesse público. Nesse, o arquiteto tem que contribuir à preservação da memória arquitetônica, ao patrimônio histórico, à qualidade do meio urbano e do meio ambiente, certo? Ele tem que ser ciente da sua capacidade de melhoria do meio ambiente urbano e de promover o acesso dos cidadãos à arquitetura e urbanismo, principalmente dentro das grandes cidades. Como ponto prático principal que eu destaco, é a necessidade, a obrigação de seguir a legislação vigente. Então, muitas vezes, nós nos deparamos no Conselho de Ética com processos no qual o cliente reclama que tal obra foi realizada, tal reforma foi realizada, mas ela não seguiu os ditames legais, tendo impossibilitado a sua regularização junto ao poder público municipal e, por exemplo, impedindo que esse imóvel retirasse uma habite-se, retirasse uma escritura pública, causando problemas e prejuízos ao seu cliente. Então, sem dúvida nenhuma, esse é o ponto principal. O arquiteto tem que ser conhecedor das normas e não pode alegar o seu desconhecimento para não cumpri-las. Então, antes de mais nada, você iniciar um processo, iniciar um projeto, estude qual é o normativo, qual é a legislação aplicável para aquele tipo de projeto. Depois, ciente de tudo, você inicie seu projeto com uma base legal muito bem estabelecida. O arquiteto deve exercer a profissão de modo consciente, competente e prestar serviços com responsabilidade, habilidade e atenção, zerando para a boa execução da arquitetura. Este quesito talvez seja um dos mais controversos do mundo da arquitetura, a chamada reserva técnica, que nada mais é do que um comissionamento que é pago por empresas, indústrias, fornecedores, prestadores de serviços, construtoras, por algumas, claro, há alguns arquitetos que trocam suas indicações para os seus clientes, indicam produtos e serviços dessas empresas e por isso recebem uma vantagem, seja ela em dinheiro, viagens, presentes, etc. Essa é uma prática totalmente vetada pelo nosso Código de Ética e gera muitas irregularidades e muitas instabilidades no mercado da arquitetura, quando profissionais muitas vezes acabam cobrando mais barato, se subterfugiando em uma remuneração paralela que acaba acontecendo e por conta disso um desequilíbrio. Acredito que a pergunta que você deve fazer é o seguinte: se você duvida se é ético ou não a reserva técnica, faça a seguinte pergunta: se for ético, por que meu cliente não sabe? Por que é que ele tem que pagar o preço do projeto por mim,
para mim e eu ganhar outros valores sem o seu conhecimento. Esse é o principal ponto, na minha opinião. Então, muitos vemos arquitetos reclamando das suas baixas remunerações no mercado de arquitetura. Ora, as remunerações são baixas, muito provavelmente porque os arquitetos não deram valor suficiente ao seu trabalho, esperando com isso receber de forma paralela suas reservas técnicas. Isso é um erro. O arquiteto deve sim receber pelo seu trabalho e cobrar conforme o seu trabalho representa. Não você, dentro das recomendações, existe algo que lhe diz que você tem que trabalhar com preços compatíveis com o mercado e não preços muito abaixo do mercado ou até muitas vezes nem cobrando pelo seu trabalho. Então, gente, o não recebimento da reserva técnica e você trabalhar dentro de uma faixa de preço que seja razoável, que remunere bem seu trabalho, pagando minimamente os seus custos, é uma questão de honra para os arquitetos. Essa é a minha opinião pessoal, mas ela está amplamente abalizada pelo nosso conselho, pelo nosso código de ética. O arquiteto deve considerar a profissão como uma contribuição para o desenvolvimento da sociedade, o que se transforma em zelar pelo desempenho da profissão de forma ética, rejeitar pedidos para assinar por outrem ou assinar projetos e obras que não tenham sido objeto da sua participação, caracterizando a atividade que jocosamente chamamos de caneteiro. Então, isso acontece muitas vezes quando você está no início da profissão, né? Mas não somente nessa fase, em que pessoas, até muitas vezes amigas, ou pessoas que você tem um relacionamento profissional, um trato profissional, e de alguma forma dependa da continuidade desse trato profissional para o segmento da sua profissão, lhe pedem para que vocês assinem um determinado documento, um determinado projeto, assumindo a responsabilidade técnica por ele. Isso é muito arriscado. Nós temos vários processos em relação a isso, tá? Porque provavelmente uma obra que começou errada, ela não vai terminar muito correta. Então você está entrando no meio de um problema, provavelmente sem ganhar nada com isso. Então não vale a pena nem ganhando, nem sem ganhar. É uma questão ética irrefutável. Você não pode assumir a autoria de um projeto de outro, muito menos a autoria de um projeto que não existe autor inicial. Tá? Então essa prática do caneteiro, ela é uma prática extremamente vetada pelo nosso código. Outros dois pontos que nós devemos falar é o arquiteto que exerce a docência deve divulgar os princípios desse código. Então, o arquiteto que está como na função de professor, do qual exerci muito tempo, eu propagandeava o código de ética. Além de segui-lo, eu tinha que propagandear e ensinar os meus alunos sobre o código de ética. Outro ponto, o arquiteto deve denunciar fato do seu conhecimento que transgrida a ética profissional e as obrigações deste código. Veja, é um ponto também controverso. As pessoas dizem assim, poxa, mas eu vou denunciar um colega, eu vou denunciar uma empresa? Sim, se você olhar pelo ponto de vista que você está interessado no bem comum da profissão de arquitetura e você viu um ato errado praticado por um colega, você pode sim fazer a denúncia. Evidentemente que ele vai passar por um processo ético, absolutamente isento e com todas as possibilidades de ser ouvido, de recorrer dentro do processo e a tipos de infrações diferentes. Então, é um processo que provavelmente ele vai até melhorar bastante a sua conduta profissional e vai ser um aprendizado para ele. Então, sim, você pode fazer a denúncia relacionada a um colega. Como regras, o arquiteto não pode, não deve plagiar, deve se declarar impedido de oferecer vantagem, dinheiro ou presentes, por exemplo, visando favorecer a indicação de eventuais futuros contratantes, e não deve emitir referências maledicentes, maliciosas, depreciativas sobre um colega especialmente se infundado. Hoje nós vivemos uma época de mídias sociais bastante atuantes e muito presentes na atuação profissional dos arquitetos. Então, muito cuidado, quando você postar alguma coisa que você não é o autor ou que você parcialmente é o autor, você deve prestar o crédito ao colega que deu cargo àquele projeto.
Você não deve plagiar, você não deve fazer cópia nem todo nem parte de determinados projetos. Você deve prestar o crédito para autores, fotógrafos e outros profissionais que interajam dentro do seu ambiente de trabalho. Então, e sempre, na medida do possível, você não emitir qualquer opinião depreciativa sobre qualquer arquiteto, nem privadamente ou em público. A gente sabe que hoje em dia essas coisas voam como rastilho de pólvora. Então, há de se ter cuidado com esse tipo de coisa, porque isso você pode gerar grandes problemas do ponto de vista ético, né, dentro do código de ética, como também problemas profissionais, porque você desacredita a sua atuação como profissional. O arquiteto deve reconhecer e respeitar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo como órgão de regulação e fiscalização no exercício da arquitetura e urbanismo. Neste item, em suma, além de contribuir com o CAL, o arquiteto deve colaborar para o conhecimento da prática profissional. Os arquitetos que assumirem o cargo de conselheiro devem se comprometer a conhecer suas responsabilidades morais e legais. Nesse item eu gostaria de fazer um comentário. Isso não se trata dessa forma de respeitar, não se trata de você não poder emitir crítica ao CAL. Pessoalmente, como arquiteto, eu sou um grande crítico da estrutura do CAL, dos valores que se praticam, dos serviços que se prestam. E participo dentro da estrutura do CAL justamente por necessidade de tentar melhorar, de dar a minha contribuição. Dentro das minhas limitações, tentei fazer o máximo que pude. E acho que todos os arquitetos devem passar por essa experiência. Devem se aproximar do CAL e ver o quanto ele representa e tentar melhorar à medida do possível. Uma estrutura, um conselho forte, traz sim a imagem de um profissional, de uma atuação profissional também muito forte. Por isso ele é tão importante. Eu agradeço a todos, estou aqui à disposição através do conselho para tirar possíveis dúvidas, efetuar as discussões. E gostaria de dizer que todo esse material que eu passo para vocês agora, ele foi baseado no Código de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura. Entretanto, ele foi, em boa parte, representa a minha opinião pessoal sobre a visão do Código, amplamente, novamente, como eu disse, embasada no mesmo. Agradeço muito e para vocês tenham um bom restinho de semana.